Jovem Pan News. Virginia Celli, nosso querido ouvinte, hoje sexta-feira é o dia da gente dedicar aqui o primeiro bloco do nosso jornal aos assuntos que foram destaque, né, durante toda a semana, principalmente no meio da política. E claro que a gente convida o nosso amigo jornalista Ney Lopes, que todas as sextas-feiras nos ajuda aqui a compreender os fatos. Bom dia, Ney, seja bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Bom dia, Jussara, bom dia, Virginia, bom dia os ouvintes. Vamos passar limpo aqui alguns fatos. Foi uma semana movimentada, viu, cara? Muito movimentada. Muito movimentada, e vamos destrinchar aqui então tudo isso. O primeiro fato que a gente pode trazer hoje aqui para a nossa bancada, para os nossos ouvintes também compreenderem, tem a ver com essa onda de violência, não é, Ney, que a gente está enfrentando, inclusive é assunto da nossa enquete. A gente traz esses detalhes daqui a pouco também na reportagem. Marcou a semana também, né? E a gente queria começar falando sobre isso, Ney. Olha, realmente acontece o fenômeno do aumento da onda de violência. Pelo menos pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve. Esse é um problema que vem afetando de uma forma gradativa a sociedade brasileira. Eu acho que a causa maior está na desigualdade social, mas isso não justifica que os governos tenham uma presença efetiva no combate, porque o cidadão está em pânico. Virgínia mesmo foi vítima, né? Foi vítima de um assalto inesperado às 6 horas da manhã, num local de grande presença movimento, popular. De uma rua movimentada, uma das principais ruas aqui dessa área da Zona Leste de Natal, que é a Avenida Afonso Pena, e os assaltantes, eles totalmente destemidos, porque havia movimento na rua. Então eu acho que é um momento difícil, as medidas têm que ser tomadas. Essas posições do governo do PT às vezes dificultam, porque eu nunca vi defender marginal com maior ênfase em nome de direitos humanos do que certos petistas. Não todos, mas alguns, né? Eu aqui reafirmo meu voto de confiança no trabalho do Coronel Araújo. Eu acho um grande profissional, ele faz o que pode. Se não fosse o Coronel Araújo, a segurança pública do Rio Grande do Norte estava muito pior, porque ele é que tem amizade no governo federal pessoal e que pessoalmente tem carreado recursos para a nossa segurança pública. Então vamos somar tudo isso e vamos esperar que realmente as ações se desdobrem. A polícia tem se dedicado, você vê mesmo no noticiário muitos assaltos abortados, a gente não pode deixar de aplaudir a polícia. Agora é que o problema é grave, é difícil. E nós esperamos que seja combatido. Ney, hoje, inclusive, uma ampla reportagem do jornal Tribuna do Norte, que a gente vai detalhar daqui a pouco nessa edição do Jornal da Manhã, mostra uma suspeita da própria Secretaria de Segurança e Defesa Social dessa relação, dessa onda de violência, esse aumento da violência na capital, numa relação entre crimes e racha de facção aqui na cidade. Esse olhar mais atento da Secretaria de Segurança nesse momento para essa causa que estaria justificando essa onda de violência na cidade, de que forma ele pode ser combatido? Olha, eu soube, de uma maneira informal, que o grande chefe de uma facção que orienta uma das principais facções aqui em Natal foi morto no Rio de Janeiro. E isso desarticulou a facção. E eles agora estão atuando sem uma orientação, na base da vindita, etc. A verdade é que as facções, elas têm uma influência decisiva nesse processo de violência. E se a polícia está nesse caminho de combater, de identificar, eu acho que é o caminho certo. Pois é, a gente vai acompanhar e vai detalhar esses assuntos sobre a violência daqui a pouquinho, mas a gente segue aqui com os nossos assuntos relacionados à política também. A CPI da Assembleia, né, Virginia Celli, e da Arena das Dunas, o secretário Demétrio Torres foi ouvido esta semana, também foi um assunto que teve muita repercussão aqui no nosso estado. Ney, as CPIs na Assembleia estão chegando à opinião pública, na sua opinião, sim ou não? Estão não, porque viraram espetáculo, vindita, ações políticas, formas de deputado sair mais valorizado.
Aliás, disse isso a você desde o início, né, que não acreditava. E não estou acreditando. Ora, a CPI da Covid virou um mercado peça, não tem a menor credibilidade. Imagina daqui. A CPI local aqui, principalmente a CPI da Covid, o único fato que a gente destacaria na semana, a CPI está detalhando contrato por contrato, já investigou a questão da contratação dos sacos de lixo, ontem foi a vez das sapatilhas, esses protetores de pés que é usado nas unidades de saúde, está fazendo um fatiamento de contrato por contrato. Mas até agora não surgiu nenhum grande fato que levantasse e que justificasse as suspeitas que os deputados estaduais tiveram no primeiro momento quando pediram a abertura da CPI. Inclusive, ontem foi constatada uma diferença de afirmações feitas pelos depoentes, no caso de um deles ter dito que um dos contratos teria um erro de digitação e quando passou para o fornecedor ele disse, não, nós trocamos a gramatura porque não tinha a sapatilha específica no mercado. E aí nós comunicamos à Secretaria Estadual de Saúde e queríamos trocar uma gramatura de 50 por 30, que estava disponível. Mas não foi essa justificativa que os gestores, aqueles que comandaram os contratos, disseram no primeiro momento. Essas contradições que não são tão significativas, elas podem fazer algum tipo de diferença no relatório final, Ney? Pode, Virginia. Isso acontece muito em CPI. CPI é um instrumento válido. Agora, devia ser como manda a Constituição, quando existisse um fato certo e determinado. Mas instalam CPI como quem compra farinha na feira. Vai lá, instala a CPI, levanta uma dúvida contra fulano, procura prender um, outro, etc. Resultado, desgasta o instituto da CPI e termina em fatos como esse que você descreveu. É lamentável isso. Ney, ainda sobre a CPI, eu queria que você comentasse um pouco também sobre esse depoimento do secretário Demétrio Torres, no caso com relação à CPI da Arena das Dunas, né? Na terça-feira, né? Isso. Olha, muito seguro, eu vi, muito seguro. Demétrio é uma pessoa que tem os pés no chão, deu muitas informações e eu posso atestar publicamente, um homem sério. Então eu achei o depoimento de Demétrio uma contribuição positiva para quem queira investigar com seriedade essa questão do estádio Arena das Dunas. E como nas explicações do secretário Demétrios, do ex-secretário, ele disse que um ofício enviado, a CPI constatou isso, que um ofício enviado ao consórcio Arena das Dunas teria modificado uma relação contratual, aquele contrato que foi firmado entre as partes. E isso teria trazido um prejuízo para o governo do Rio Grande do Norte na ordem de 15 milhões de reais. Um ofício pode mudar um contrato, Ney? Um ofício pode encaminhar um aditivo. É perfeitamente possível. Você negocia e um ofício encaminha. Agora, se o aditivo foi formalizado, foi aprovado, tem justificativa, aí é o caso de examinar, né, Virginia? Agora que o ofício pode encaminhar, pode, não tem problema nenhum. Interessante essa observação, porque foi o tema central dessa discussão do depoimento do secretário Demétrio Torres, porque a deputada Isolda queria a todo custo saber por que um ofício tinha modificado as regras do contrato e esse valor aí de 15 milhões de reais. E o secretário dizia a todo instante que foi uma forma também de viabilizar o negócio Arena das Dunas, porque até então ele não teria nenhum atrativo que pudesse trazer um retorno financeiro tanto para o governo quanto para o consórcio que estava ali firmando aquela PPP, aquela parceria público-privada. Isso deve estar explicado nos autos, né? Deve estar esse ofício, deve estar aditivo, deve estar os valores. Isso é uma coisa pode ser requisitado pela CPI. Uma tempestade num copo d'água, é o que eu digo. Usam CPI para política, não é para apurar. Agora são 8 horas e 15 minutos. Repita. 8 e 15. Vamos manter aqui o assunto na pauta local, mas também pegando aí um gancho com a pauta nacional. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, entrega 256 unidades, né, de apartamentos a famílias de baixa renda em Parnamirim, hoje, sexta-feira. E o ministro Rogério Marinho, além do secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos, participam dessa cerimônia de entrega das chaves do residencial Irmã Dulce 3. Vamos conversar com o Ney um pouco também sobre essa atuação, né, do ministro e do Desenvolvimento Regional, o potiguar Rogério Marinho, nesse momento aqui no nosso estado.
Eu acho muito positivo, né? Eu sempre digo que Rogério é um ministro excelente, tem um valor pessoal muito grande, é um bom administrador, está trazendo benefícios não só para o Rio Grande do Norte, como para o país. Eu acho isso positivo e estou aqui para bater palma. Agora ele está vindo, a pauta é administrativa, entrega de residencial Irmã Dulce, aqueles apartamentos do programa, o antigo Minha Casa Minha Vida, sim, que hoje tem um outro nome no governo Bolsonaro. Ele está vindo fazer essa entrega ao lado do prefeito Taveira lá em Parnamirim, mas a gente sabe também que o foco do ministro é viabilizar uma candidatura ao Senado, né? Ele hoje está aqui, vai a Parnamirim para essa entrega, tem a agenda marcada em Caicó, vai conversar inclusive com o prefeito da cidade também, quer dizer, são as articulações que ele está costurando para viabilizar a candidatura dele ao Senado. Mas, segundo o ministro Fábio Faria, que também está concorrendo à mesma vaga de Rogério aí, dentro do mesmo grupo político, ele disse que alinhar, ter prefeitos, ter uma base política não significa ganhar uma eleição. Olha, é natural que Rogério tenha essa intenção. Agora, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu faço uma análise sobre essa história sobretudo de Senado, governo também, mas Senado. Sabe o que é que eu acho que vai acontecer? Nós vamos caminhar nesse disse-me-disse, candidato de Bolsonaro, candidato da oposição, candidato de Bolsonaro, candidato da oposição. Quando a gente chegar em abril do ano que entra, que é o mês fatal para o surgimento de uma candidatura alternativa mais sólida, pode até ser antes, eu estou dando o máximo, né? Aí vem para o país, eu acho que está se desenhando um movimento de renovação, de terceira via. Essa terceira via vai andar pelo país, vai chegar nos estados e dizer, tudo bem, aqui já tem o candidato Bolsonaro, aqui, o nosso candidato a senador é fulano de tal, nosso candidato a governador é fulano de tal. Se vocês querem transformar o país, essa é a nossa proposta. E vai mudar a configuração da eleição. Não vai ficar nessa polarização que está aí. Eu posso estar sonhando, mas eu acho que é o que vai acontecer. Agora, Fábio Faria estabeleceu um prazo de até dezembro se definir quem seria o candidato. Sim, não foi, Jussara, na conversa aqui com a gente no Jornal da Manhã? Mas candidato dele, candidato de Bolsonaro, candidato do sogro. Eu estou falando candidato do povo. Ney Lopes, outro assunto que movimentou a semana, eu confesso a você que eu olhei para as informações e não consegui entender essa estratégia que seria uma viabilização aí de uma candidatura de Álvaro Dias ao governo, mas com uma renúncia da vice-prefeita Aila Cortez para Paulinho Freire, presidente da Câmara, vir assumir. É uma estratégia que parece que a gente não consegue imaginar ela se tornar real, mas eu queria ouvir sua opinião. Isso é impossível, juridicamente. Se a vice-prefeita fizer isso, ela perde o mandato, porque terá que ser convocada uma nova eleição. Eu não acho isso viável, isso é uma coisa, se há factoide ou fake news, este é eu acho. Pois é, e a gente assistiu nos últimos anos, Natal assistiu nos últimos anos, os prefeitos se afastarem com 1 ano e meio de mandato, aí foi o caso do próprio Carlos Eduardo que renunciou para Álvaro Dias assumir, tivemos o Carlos Eduardo que era vice de... Carlos Eduardo, Iberê Governo. Não, na Prefeitura de Natal já tivemos alguns vices assumindo para que os ocupantes da cadeira disputassem o governo do Estado. Foi o caso de Carlos Eduardo com Vilma também. No passado, quando ela venceu a eleição de governo. E essa estratégia de 2020, que está sendo traçada em 2021 para 2022, ela fica muito distante de uma realidade palpável, né? E aí Ney vem explicar justamente, se uma vice-prefeita, se ela está no cargo e se ela não assume, aí a gente teria que ter outra eleição. O presidente da Câmara não ficaria... Não acredito nisso, não acredito, embora fosse um bom candidato, nem que Álvaro seja candidato. É um laboratório, uma estratégia de laboratório difícil de ter um resultado palpável. Mas circulou, viu? Foi assunto da semana, por isso que vem aqui para o nosso... Você tem toda a razão, foi verdade. Para o nosso bate-papo. Você tem razão. Ney falou aí sobre uma terceira via, né? Um nome aí que pode surgir para que o povo decida, né, quem será o novo presidente da República nas eleições do ano que vem. E tem um nome que tem circulado, tem sido ventilado, né? Que é o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, ele se reuniu com governadores ontem, né, para falar aí sobre a defesa da democracia. É a terceira via, hein, Ney? Pois é, e os assuntos tratados também, né? Ele falava aí sobre retomada da economia, vacinação, assuntos bem de candidato. De candidato, isso mesmo.
Olha, você vê, só não vê quem não queira enxergar. A terceira via está se consolidando com o Rodrigo Pacheco. Ele está lá na dele, não deu uma bola fora, ontem deu uma bola dentro, fez um gol. Reuniu-se com os governadores. O que é o Senado? O Senado representa os estados, reuniu os governadores, não botou política no meio. Claro que sim, eu digo política eleitoral, né? Sim. Mas defendeu a democracia, disse que era inegociável, fez o apelo à paz social no 7 de setembro. Rodrigo Pacheco está fazendo o dever de casa. E no começo do ano próximo, se ele despontar, pode ser com 2%, 1%, não interessa. Pode ser o presidente do Brasil. Ninguém se engana. E a pauta política dele ontem na conversa com os governadores é toda voltada para o brasileiro como um todo e assuntos que estão nas rodas de conversa, no nosso dia a dia, é o aumento do combustível. Dando segurança ao brasileiro. E a gente percebeu que ontem esse encontro teve essa característica. É mais um passo que ele dá para construir essa candidatura. Um nome... Virginia, você me permita. O presidente Bolsonaro tem esse estilo impulsivo, né? Ele não deixa de dizer o que ele pensa. Impulsivo. E ele, quando ele quer ferir, ele fere. Você veja que ontem à noite ele deu uma declaração dizendo que ninguém tivesse medo do 7 de setembro. Por quê? Foi pressionado pela reunião de Rodrigo Pacheco com os governadores. Ele viu que se qualquer apelo à mobilização, ele perderia votos. O aspecto mais positivo, o presidente Bolsonaro ontem, quando fez isso, citou o nome de Rodrigo Pacheco, que ele não vinha citando. Ele dizia o presidente do Senado, com raiva, porque pode ser o oponente dele. Ele ontem citou. Isso quer dizer o seguinte, está ganhando corpo, eu não digo a candidatura, mas pelo menos as posições que o senador Rodrigo Pacheco tem assumido. Expectativas para o 7 de setembro, Ney? A data que deixou de ser cívica sempre foi uma data emblemática, mas esse ano tem toda essa roupagem diferente e essa expectativa. Qual a sua? Acho que vai ser em paz. Eu vi agora que em Brasília foi tomada uma medida de uma distância de 3 quilômetros entre blocos bolsonaristas e não bolsonaristas. As medidas de segurança estão sendo tomadas. O ministro Fux fez um bom pronunciamento ontem. Eu acho que não vai haver nada demais. E quem quiser comemorar, ou todos poderão comemorar o 7 de setembro de uma maneira pacífica. Bolsonaro fez essa agitação porque é o estilo dele para alimentar os fanáticos dele. Bolsonaro tem ao lado dele um grupo absolutamente fanatizado, que só acredita na força, que só acredita nas medidas de violência, de destruição dos poderes. Então ele alimenta isso, mas depois ele recua. E ontem à noite ele recuou, quando ele disse que o 7 de setembro vai ser pacífico. Foi até bom o pronunciamento dele ontem. Passado o 7 de setembro, qual vai ser a pauta que Bolsonaro vai lançar para o Brasil? Porque ele que dá as cartas, né? A gente vê que saímos do voto impresso, chegamos ao 7 de setembro. Pós 7 de setembro, qual você acha que vai ser a discussão política do Brasil? Olha, nós temos aí pela frente vários temas econômicos, né? Porque é a economia que comanda. Muito delicado. Primeiro, a Câmara aprovou a reforma do imposto de renda. Eu acho que não passa no Senado. Olha aqui, está havendo uma reação muito grande. A Câmara aprovou, mas é difícil passar no Senado. Depois, tem uma reforma também muito complicadinha, essa eleitoral, né? Essa reforma eleitoral está aí, dizem que vai ser votada hoje, eu não sei. Acho que não, né? Sexta-feira não dá. Ou terça-feira, né? Bem, mas está para ser votada. Vai ficar para quarta. Vai ficar para quarta, né? Vai ficar para quarta. Então, essa reforma eleitoral complica muito a vida de Bolsonaro. Porque você veja o seguinte, pouca gente está notando. O presidente está numa situação eleitoral partidária muito difícil. Ele não tem partido. Ora, quem não é presidente, que está numa aventura, tudo bem. Mas um presidente não ter um partido, ele não tem. Se a eleição fosse amanhã, ele não podia ser candidato, porque ele não tem partido, não é filiado a nenhum partido. Então vai depender muito do arranjo dessa reforma eleitoral. Se volta a aliança proporcional, se não volta. E você sabe como é feito isso, né? Tudo isso, o critério que existe
nesta hora em Brasília, na Câmara, sabe qual é? Resume-se a uma palavra: sobrevivência. Os deputados vão votar aquilo que for melhor para eles. E os senadores vão concordar com a coligação? Ou você acha que numa negociação com o presidente Rodrigo Pacheco, que já se mostrou contrário a esse sistema, a esse retorno das coligações, isso pode ser resolvido porque há um interesse macro, um interesse maior, que são os deputados federais que querem realmente chegar aí onde você disse, cada um salvar a sua pele? Olha, aí você pode ter em cima da mesa um dado que ajude Rodrigo Pacheco a negociar. Se ele está querendo ser presidente, é bom, né? Pode ser que ele esteja fazendo esse charminho para chamar o pessoal, sentar na mesa, encontrar um acordo e sair fortalecido com os deputados. Quem sabe? Ney, ainda falando sobre o presidente Bolsonaro, o presidente revogou uma lei de segurança, né, mas vetou a punição com relação às fake news. Eu queria que você comentasse também esse assunto. Você sabe que eu acho que o presidente tem razão. Fake news é uma coisa, eu não defendo fake news, claro. Fake news é um absurdo, é uma excrescência, deforma a democracia. Agora, no mundo todo, ao que eu sei, só há um país até hoje que tem uma legislação, e mesmo assim, para questões de criança, de infanticídio, é a Alemanha. A França ainda não aprovou. Por quê? Porque fake news é muito difícil provar judicialmente. Fazer a prova judicial, material. Ela tem que ser criada uma figura jurídica associada à segurança cibernética, para evitar a propagação dessas versões. Então, esse é um assunto delicado. Se você não aprova, dá a entender que é a favor. E se você aprova, você pode estar condenando muita gente que não tem culpa. Agora, ele vetou, vamos ver o que o Congresso vai decidir. E a votação do imposto de renda? Você falou rapidamente. O Senado, na sua opinião, não passa o que foi aprovado pela Câmara. Mas o que a gente percebeu é que essas mudanças no imposto de renda também, elas conseguiram ser feitas de uma forma que até no passado recente, Ney, o próprio Partido dos Trabalhadores tentou e não conseguiu, né, junto ao Congresso Nacional. E agora a gente já vê aí uma taxação sobre lucros e dividendos, não na proporção que o ministro queria, mas já passou pela Câmara, né? Você veja, Virginia, foi muito bom, muito inteligente você lembrar isso, que eu queria fazer uma observação. Lucros e dividendos são taxados em todos os países desenvolvidos do mundo, a começar dos Estados Unidos, a União Europeia, todos taxam. O Brasil, são dois países, um pequenininho que tem lá, perto da Ásia, e o Brasil, os únicos que não taxavam lucros e dividendos. Isso permitiu que famílias como do Banco Itaú tivessem distribuição de 15 bilhões de lucros e dividendos e pagasse zero de imposto de renda. Aí, quando você diz taxar lucro e dividendo, vai taxar o trabalhador, não. O que foi aprovado aqui, quem pequeno comerciante, médio comerciante, quem tiver renda média, fique tranquilo, tem várias, o patamar é bem alto para começar a ter taxado. Mas mesmo assim a gente viu milionários, bilionários da Avenida Paulista protestando, não, desestimula investimentos, desestimula não, tem que taxar. Aí de última hora era 20%, baixa para 15%. Agora, quando é para fazer um reajuste do servidor público que há 15 anos não tem, não há dinheiro, não há recurso. Quando é para fazer justiça à Previdência Social, ao aposentado que colocou sua... aí não há recurso. Mas para reduzir 5% do dia para a noite, fez errado. Devia ter taxado em 20%. Até porque isso não atinge praticamente empresas no Nordeste do Brasil, porque elas são isentas pela condição de receber incentivos, etc. E só atinge banqueiros, grandes empresas nacionais. Foi correto o que a Câmara fez, mas eu acho que o lobby vai funcionar e não vai passar no Senado. Pois é, Ney, a grande expectativa é essa votação no Senado, né? O Senado é uma casa, ao contrário da Câmara, uma casa que tem
representantes iguais de todos os estados, mas essa questão pode não emplacar no Senado e a gente ver um retorno dessa matéria que pode viabilizar, inclusive, toda essa estratégia econômica do ministro Paulo Guedes. Que outra coisa, viabilizar após pandemia, né? Nós vamos ter que ter recursos aí para reconstruir o país. Sem falar esse recurso não cai do céu. E o governo... tem essa história, tem essa história de dizer incentivo para criar emprego. Emprego é uma coisa individual. O emprego é um insumo. Se você cria um emprego, você está ganhando com o emprego. A empresa ganha, fatura, tem lucro, aí deve pagar sobre esse lucro. E a gente terminando... Mas essa lógica... O mundo todo tem. No Brasil, a lógica é o inverso, é o contrário. E a gente termina a semana sem uma solução também para o pagamento dos precatórios, né? Outra preocupação, o governo aqui do Estado... Muito grande. O governo do Estado nessa expectativa, porque, se você lembrar, recentemente a governadora Fátima Bezerra lançou um projeto aí, que é totalmente voltado para a área da educação, que foi um projeto pelo marketing apresentado, pela forma que foi apresentado. A gente vê que é o carro-chefe para melhorar a imagem dela junto à área que ela é originária, que é a área da educação. Precisa desses recursos dos precatórios, são quase 400 milhões de reais que recaem sobre o Rio Grande do Norte, mas o governo federal não encontrou uma saída ainda para pagar o que deve, né? Isso é importante, você tem toda a razão. Um projeto social, independente de ser de fulano ou de ciclano, merece ser implantado e a gente espera que a solução seja encontrada. Outra coisa que eu, antes de terminar aqui, gostaria de, pelo menos agora de manhã foi desmentido, mas ontem se falou, foi na admissão do ministro da Saúde, né? Pois é, fato ou fake? Fato ou fake? Você sabe que eu acho que tem procedência. Apenas, eu não tenho segurança no que estou dizendo. Pelo seguinte, há 2 ou 3 dias atrás, o presidente Bolsonaro anunciou que ia mandar o povo tirar a máscara. Você ouviu isso? Lembro. E os dois estavam sem máscara ontem, viu? Você está falando em máscara? Eu não vi. Pela primeira vez eu vi o rosto do ministro da Saúde. Mas eu acho que o ministro não vai aceitar tirar a máscara coletivamente. Ele tem um jogo de cintura muito grande, pode ceder aqui, ceder acolá, mas eu acho que quando o presidente disse a ele, vamos tirar a máscara, ele disse, presidente, tira a máscara e eu saio do governo. Por isso que ele recuou. Mas ontem, a minha impressão. Isso que você está falando faz todo sentido, porque ontem o ministro ele deu essa entrevista, inclusive na frente de vários jornalistas, num púlpito ali no Palácio do Planalto, ele estava sem máscara. Então tem tudo a ver essa sua observação. Eu acho. E aliás, eu acho ele... E onde há uma fumacinha, há o fogo, né? A gente sabe disso, né? Eu acho, um grande ministro, o Queiroz. Nós estamos chegando hoje a 7 milhões de doses de vacina. Não, o presidente Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, precisa que Queiroga permaneça à frente desse ministério. A gente tá claro, é um grande ministro. Agora, se ele a imprensa do Sul não elogia, porque eles não elogiam o nordestino. Eu sei o que é isso. Pois é, e agora ele, na hora em que ele teve esse gesto de aparecer sem a máscara, eu acho que tem tudo a ver essa conversa que a gente está tendo aqui no final do nosso bate-papo, que houve realmente um estremecimento entre os dois. Agora que o governo Bolsonaro precisa de Queiroga comandando essa saúde, porque você imagine convocar um 5º ministro da Saúde. E nesse momento de instabilidade que a gente vive, não tem condições. Agora, Virginia, para não terminar sem falar, eu estou ocupando o tempo, mas afinal é notícia. Os ouvintes estão gostando e a gente também. O pessoal está movimentando aqui no YouTube, comentando os assuntos. É um tema que o presidente Bolsonaro falou ontem, e eu acho que o presidente tem toda a razão. Sabe qual é? Essa questão do ICMS sobre o combustível. Sim, outro assunto. Ele disse ontem, Bolsonaro, que vai entrar com ação de inconstitucionalidade no Supremo. Porque o que ocorre hoje é o seguinte: a gasolina sai da refinaria com um preço. Aí cada estado aplica o ICMS que quer sobre o total. Não é nem sobre o litro da gasolina, é um percentual geral. Isso é uma casa de noca, como a gente dizia antes. Tem que ter um critério para o país. Combustível, o ICMS vai até tantos por cento sobre litro. Mas o Estado vai falir, tem que encontrar soluções. Não pode ser como agora. Cada governador coloca o percentual que quer
E há estados em que o ICMS está representando 40% do preço do combustível. É um absurdo, acaba com o cidadão, ninguém pode mais andar de carro nem de transporte coletivo. Eu já estou de bicicleta. Outra coisa, Virgínia já está vindo de bicicleta aqui para Ribeira. Outra coisa que o presidente ontem disse, que eu também concordo, é que todos os impostos incidentes sobre o combustível deviam ser divulgados, para o povo saber qual é o imposto federal, qual é o imposto estadual, qual é o imposto municipal. Ney, você sabia que Agora, esses dias eu fui abastecer e um frentista falou isso para mim, eu reclamei do preço da gasolina. Reclamei, assim, estava no ambiente, comentei esse valor, aí ele me chamou a atenção para isso. Ele disse, mas a senhora sabe que o imposto é assim, 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 e ele tinha de cabeça essa informação. Achei muito interessante também, porque ele disse, olha, a maior fatia é para o ICMS estadual, ele sabia os percentuais. Vamos chamar ele para conversar aqui com a gente no estúdio. É um frentista aqui de um posto aqui, inclusive aqui do nosso bairro, do bairro da Ribeira. Mas é interessante realmente dar essa transparência, porque do jeito que ele sabe, todo mundo precisa saber, né? É outra coisa, Virgínia, que eu vi hoje no estado de São Paulo. Pasme com o que eu vou dizer. Com toda essa coisa de cada estado fazer o que quer, a média de sonegação mensal no país são 25 bilhões de reais. Deixam de pagar. Sonega. Então, se é assim, é o cidadão que vai pagar a conta? Não pode ser. Não podemos. Tem que ter um sistema que fixe uma alíquota única para o país e que seja rigorosamente fiscalizado. Muito bem. Ney Lopes. É o que eu acho. Vamos guardar mais informações para a próxima semana, né? A gente, infelizmente, está chegando aqui ao finalzinho do nosso momento, mas é muito bom. O pessoal está participando bastante aqui nas redes sociais. Mas isso é bom também, cada semana a gente tem um assunto novo, né? Para tratar com o Ney, ele sempre muito antenado, passa a semana aí com seus artigos. Inclusive, estou acompanhando, viu? Muitos publicados em jornais da grande imprensa, né, Ney? O Estado de São Paulo me solicitou um artigo por semana e eu tenho feito e publicado no Estado de São Paulo. Ou seja, olha aí como a gente tá chique. Olha aí. Ney tá lá, mas qualquer tá aqui dia com a Ney gente. Fala do Jornal da Manhã lá no Estadão aí, para registrar também a passagem dele aqui pelo Jornal da Manhã. Ney, muito obrigada, viu? Mais uma vez, a gente se encontra na próxima semana. Um excelente final de semana para você, muita saúde e até lá. Muito obrigado a você, Virgínia, a você, Jussara, a você, ouvinte, internauta, e, sobretudo, um desejo muito grande que você passe um feliz e tranquilo 7 de setembro. Isso mesmo. Todos nós torcemos por isso. Agora são 8h39. Repita. 8h39.